voltamos a falar sobre a proposta do governo de cortar impostos, zerar o ICMS dos combustíveis e compensar os estados. O nosso entrevistado é o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Eu já pergunto de primeira, tem os dois aspectos, o político e econômico. Claro que o seu lado é mais o aspecto econômico e eu pergunto, os estados devem aceitar essa possibilidade ou não? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos e também aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Olha, deixa eu lhe dizer, o que o governo federal está propondo é a possibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que seria aprovada ou que avançaria na tramitação no Congresso Nacional após a aprovação de um outro projeto, o chamado PLP 18, que tramita lá no Senado Federal. O problema é o seguinte, é que se propõe uma compensação para a zeragem do diesel, por exemplo, mas nada se falou sobre o que já se prometeu e o que já consta nesse PLP 18, nesse projeto de lei complementar. Para a gente lembrar, lá, por exemplo, obriga-se que a alíquota da gasolina, no caso de São Paulo, caia de 25% para 18%. Essa queda ninguém vai bancar. Outras quedas, como por exemplo, da alíquota do diesel para aquilo que manda a lei complementar, o projeto de lei complementar, que seria a média de 5 anos para trás, também não vai ser bancada. Então, a promessa de ontem do governo federal foi financiar ou compensar a zeragem da alíquota do diesel, mas nada se falou sobre o PLP 18. Então, o que me preocupa, num primeiro momento, é isso. E a segunda questão é que receitas serão utilizadas para essa compensação. E como vai ser essa sincronia? Porque vai ser aprovado, provavelmente a toque de caixa, esse projeto de lei complementar no Senado, e a PEC até agora foi meramente um anúncio. Havia sido feito uma espécie de balão de ensaio nos últimos dias na imprensa, falando-se em 20 bilhões de compensação, e ontem isso foi confirmado com esse anúncio. Falou-se também numa receita extraordinária que seria utilizada para esse tipo de compensação e numa margem aí de 25 a 50 bilhões. Então, na verdade, os estados não tiveram nada de concreto e não dá para saber exatamente qual vai ser essa medida. É bastante preocupante, viu, Tiago, o quadro, porque continua aquela percepção de que o ICMS seria o culpado pelos preços, o que não é verdade. Porque desde novembro do ano passado, os preços estão congelados. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, mas vale para todos os estados. Veja o caso do diesel. O diesel tem uma tributação do ICMS de 66 centavos. Isso em novembro de 2021. Sabe quanto é hoje? 66 centavos. Ora, então por que o preço passou de quase R$5 para mais de 7? Porque o preço do petróleo está aumentando. Então, o que se recomenda nesse momento, se há uma preocupação com a renda dos mais pobres, com o efeito do preço do combustível também sobre a renda dos mais pobres, é um subsídio. Claramente é o que se recomenda. Um subsídio transparente colocado no orçamento. Então, dá-se toda essa volta ao mundo e culpa-se o conjunto dos estados, quando, na verdade, o que precisa ser feito é aproveitar a renda econômica gerada pela alta do preço do petróleo, revelada e refletida nos próprios dividendos pagos pela Petrobras ao seu principal acionista, isto é, o governo federal, para resolver esse problema, que é um problema temporário. Problemas temporários exigem também medidas de exceção. Estamos com o secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto. Agora são 7h38. Na sequência, a pergunta de Ricardo Salles, que está aqui conosco também, comentando as notícias do dia. Salles. Felipe, bom dia. Durante esses 3 anos, os estados tiveram um bom apoio do governo federal em termos de recursos, né? Verbas repassadas, inclusive a título de Covid, enfim, para ajudar na pandemia. O governo federal reduziu impostos, fez o Pronamp, parcelamento de dívidas, etc. E com isso tentou aliviar o peso, né, justamente dessa pandemia sobre as pessoas. Da mesma forma,
os estados de janeiro a março desse ano tiveram um aumento de 32 bilhões de reais em arrecadação sobre o combustível, ainda que você não tenha uma variação do preço, mas há um aumento substancial em relação ao ano passado. Eu queria perguntar o seguinte, qual é o caixa hoje do estado de São Paulo? Quanto o estado de São Paulo tem no caixa? Bom dia, ministro. Olha, é importante a gente destacar o seguinte, São Paulo tem uma situação fiscal e financeira bastante positiva, o que é fruto aí de todas as gestões que vêm sendo mantidas pelo PSDB. O governo atual tem um papel importante nisso, ex-ministro Henrique Meirelles, aqui quando secretário também de Fazenda, tive a honra de suceder, deixou um caixa importante, e é um caixa hoje de 35 bilhões de reais. Agora, nós temos que ter muito cuidado com avaliações de fluxo de caixa e avaliações orçamentárias. Quando a gente projeta até o final do ano o que vai acontecer com o resultado orçamentário, quer dizer, receita menos despesa, tem uma série de despesas já engatilhadas. Por exemplo, os pagamentos de salários, aposentadorias, gastos com educação, saúde e investimentos. Custeio da máquina também, né? Então, se a gente olhar o que está acontecendo até dezembro, os 27 bilhões que nós estamos projetando investir no orçamento, todos os gastos que estão ali, nós vamos ter um resultado bem menor em termos de resultado orçamentário, receita menos despesa, não vai ser negativo, vai ser um resultado provavelmente superavitário, mas bem menor do que o do ano passado. Por que acontece essa piora que vai se observar, na verdade, também na União, em outros estados, nos municípios? Porque, a meu ver, a inflação perpassou toda essa dinâmica fiscal, Ricardo. A inflação, ela colabora, é uma velha camarada dos resultados fiscais. Ela ajuda a aumentar a arrecadação. Aconteceu isso com a arrecadação federal, aconteceu também com a arrecadação dos estados. A diferença é que São Paulo teve um crescimento da economia maior do que o crescimento da economia brasileira. Então, isso ajudou a que o ICMS tivesse um desempenho no ano passado também mais significativo. Estamos conversando com o secretário da Fazenda de São Paulo. A hora agora 7h41. Seguimos a entrevista agora com a pergunta de Diogo Schelp. Secretário, qual é a estimativa que se pode fazer do impacto dessas duas propostas, tanto a proposta de estabelecer um teto para o ICMS, quanto essa proposta de zerar alguns tributos sobre os combustíveis na inflação e mesmo na possibilidade de reduzir o preço desses combustíveis a curto ou médio prazo? Deixa eu lhe dizer, o que nós estamos prevendo aí é que o custo para São Paulo do PLP 18, no primeiro momento, a gente tem que separar as duas discussões, né? Deve ser de 14,4 bilhões de reais. Quer dizer, isso é o que se deixaria de arrecadar em razão do PLP 18, que é o que vai ser aprovado rapidamente. Cerca de 3 bilhões desses 14,4 correspondem a recursos da educação, do Fundeb, né? 1,2 bilhão tem a ver com recursos da saúde vinculados também, quer dizer, você perde automaticamente. E só para dar um exemplo, esse 1,2 bilhão daria para financiar 2 anos do custeio do Instituto do Câncer, então é bastante coisa. Isso eu estou falando só de São Paulo, né? Agora, quando vem a proposta da PEC, a zeragem do diesel pode impactar os preços? Claro, pode impactar. A questão que se coloca é o seguinte, como é que a gente faz com essa diminuição prevista no PLP até um determinado patamar, aquém do qual, aí sim, haveria essa transferência de recursos, né? O efeito sobre o preço isoladamente pode ser importante, se a gente olhar, por exemplo, que o diesel em São Paulo representa, ainda que congelado, esses 66 centavos, né, no preço. Sim. Mas ele seria rapidamente corroído pelo aumento do petróleo. Veja, é uma luta inglória, né? Porque se a gente observar o que vem acontecendo com o preço do petróleo, esse aumento cavalar dos preços, quando você dá uma redução de ICMS, ele gera pontualmente um efeito sobre o preço isoladamente. Passou um mês e meio, nessa dinâmica de preços que a gente tem visto aí, de preços internacionais,
isso já volta novamente a ser um problema, quer dizer, corrói-se todo esse ganho. Então, a preocupação é que nós estamos pensando aí em medidas conjunturais para resolver um problema de alta do preço do petróleo, que depois pode se dissipar no segundo momento. Secretário, como é que faz? Quer dizer, você muda todo o sistema do ICMS, obriga essa redução, fixa as chamadas alíquotas modais em 17% ou 18%, dependendo do estado, e depois de passar dessa tempestade, né, como é que vai ficar a erosão das receitas e do financiamento de uma série de políticas públicas? Então, eu acho que o que está se fazendo é usar o remédio errado para tratar essa doença. E rapidamente, para fechar, secretária, pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Secretário, bom dia. Eu queria discutir brevemente as duas propostas. Essa que foi apresentada ontem de zerar o ICMS realmente traz uma preocupação que o senhor mesmo externou aí, é que de onde virá o dinheiro do governo federal que vai compensar essa perda de arrecadação. Mas a outra, que também tramita no Congresso, que estabelece um teto de ICMS em 17%, se não me engano, também tem uma contraproposta prevista pelo Congresso para que o governo pague sem dizer exatamente de onde tirar esse dinheiro. E o senhor mencionou aí que São Paulo, por exemplo, está com uma alíquota de 25%. 25% de R$4 é R$1 de imposto. Agora, se o combustível sobe porque está subindo externamente, a política de paridade de preços faz com que suba aqui também e vai para 8, por exemplo, a arrecadação do Estado dobra, vai para R$2 ali. Então, esse lucro que os estados estão tendo que eu acho que tem margem para cortar, ou não tem? O senhor está dizendo aí que não houve lucro em cima do aumento do combustível para os estados. Olha só, Cristina, o que a gente pode mostrar é o seguinte, é óbvio que quando os preços aumentam, a arrecadação nominal aumenta. Isso acontece para a União, acontece para os estados, acontece para os municípios. Ocorre que as receitas são todas vinculadas, há um grau de vinculação muito grande. Então, quando você tem um aumento do ICMS, uma parte disso já está destinada obrigatoriamente para determinados gastos. Então, é verdade, quando aumenta o preço, há um ganho de arrecadação. O que a gente tem que ter cuidado é para não sair tomando medidas que depois vão prejudicar o equilíbrio fiscal intertemporal dos estados. Não é porque hoje a fotografia é positiva que então a gente pode sair reduzindo alíquotas por meio de projeto de lei complementar, o que é até inconstitucional, porque quem decide sobre a alíquota interna é o Estado e o CONFAS, né, que é o único órgão, a única instância federativa que nós temos no Brasil, ainda baseado em legislação lá de 1975, e claro, depois a Lei Candir também que tratou disso, mas me preocupa, porque não dá para a gente sair reduzindo o imposto à torto e à direito, como se a fotografia dessa situação atual, pela qual perpassa uma inflação muito alta, como você mesmo colocou, não só dos combustíveis, e depois, quando passar esse momento, os estados ficarem a ver navios. Porque a União tem instrumentos de endividamento, como a própria emissão de títulos públicos, que dá uma salvaguarda. Os estados não. Se eles começam a ter redução de imposto, depois você tem um período em que a inflação está mais controlada e não tem crescimento econômico, como é que vai ficar o financiamento de uma série de políticas públicas de educação, saúde, segurança, etc., que está por trás dessa arrecadação de ICMS? É isso que nós temos que refletir também. Conversamos com o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada.